palavra que ele fala é coberta e isso gera vida. Foi assim que Jesus nasceu. Foi assim que a semente de Jesus foi plantada em Maria. O anjo falou a palavra filho foi no ventre de Maria, aquilo foi coberto pelo Espírito Santo de Deus e foi aquilo que gerou vida, Jesus. Todo mundo está comigo ainda, né? Ótimo. Agora voltando para Atos. Atos no primeiro capítulo. É bem longo, então tomara que eu não me perca, mas Atos capítulo 1, versículo 8 vai ser a base da mensagem de agora. You ready? Atos o quê? Atos capítulo 1, a base vai ser o versículo 8, mas eu vou ler um pouco antes. Atos capítulo 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que está vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai se instaurar o reino em Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago, os discípulos. Aí a gente vai seguindo, ele vai falar sobre o novo apóstolo que eles vão eleger, que vai ser Matias. E essa vai ser a única vez que Matias aparece na história. Matias some. Aí quando chega no capítulo 2, no primeiro versículo, fala: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Versículo 14 fala: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que lhes foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua
sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Amém. Eu vou tentar falar de tudo isso um pouco. Provavelmente não vou conseguir, mas eu vou tentar. Então, bear with me. Jesus morreu. Jesus morreu. Os discípulos primeiro ficaram dispersos, atordoados, sem meio saber o que fazer. Aí chega no terceiro dia, Jesus ressuscita, Maria sai gritando, falando que Jesus ressuscitou. Os discípulos chegam no túmulo, veem que o túmulo está vazio de verdade e se reúnem pensando, e agora, o que a gente vai fazer? Ele ressuscitou, mas roubaram o corpo, o que aconteceu? Aí Jesus, enquanto eles estão discutindo o que aconteceu, o que vão fazer, Jesus vai, aparece e Tomé toca na ferida, como vocês conhecem isso. Aí acontece que Jesus fica, como nós vemos, 40 dias. Não foi shalom e tchau, até depois. Jesus vem e fica 40 dias, normal, comendo, bebendo, agindo normal. Até que ele sobe. E ele sobe, a Bíblia diz, né, aqui está meio detalhado, em João vai falar também, que é como se eles estão andando e os pés dele vai meio que se desgrudando no chão, como se ele estivesse meio que subindo escadas invisíveis. E, claro, como qualquer um de nós ficaria, ficou todo mundo olhando para o céu, tipo, o que está acontecendo? E Jesus fala uma coisa antes de subir. Receberão poder, no versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A gente vai ver, a gente leu, aliás, no capítulo 2, Pedro exercendo isso. A gente viu no capítulo 2, Pedro tanto recebendo o poder do Espírito de Deus, quanto sendo testemunha do Evangelho em Jerusalém, começando em Jerusalém. Mas vamos voltar um pouco. Nós, voltando nas ministrações que nós ouvimos hoje, nós tivemos um encontro com Deus. Nós conhecemos a Deus através de Jesus Cristo. Um coração apaixonado por Deus, um coração apaixonado por Cristo não consegue ficar calado. Quando você, deixa eu ver como é que eu posso dizer muita coisa. Quando você está, o coração apaixonado por Deus perdoa também. Está perdoado. Você não perde mais. O coração apaixonado por Deus, ele não consegue ficar calado, ele quer falar do amor de Deus, ele quer falar do que Deus fez com ele. Quando a mulher viu que Jesus tinha ressuscitado, ela ficou gritando que nem doida. Quando Davi começou a adorar a Deus, que quando Davi começou a compor salmos ao Senhor, ele não parava. Ele não parava, é um negócio contagiante, sabe? Um negócio que te motiva, que te leva, que te impulsiona. Puxa, Empurra. que te empurra. É um negócio que te empurra para Deus. O amor de Deus é um negócio que te empurra para Deus, que te impulsiona para Deus, que te leva a servir a Deus, que te leva a perdoar as outras pessoas. Amém. Que te leva a não pecar mais. Como hoje usar o exemplo. O ser testemunhas de Deus, ser testemunhas do Evangelho, testemunho de Jeová, estou quase falando, não sabe? Eu estou dando voltas para não falar testemunho de Jeová. Para você ser testemunha de Deus, Javé, vai. Javé.
De Jesus. Do Evangelho. Testemunho do Evangelho. Para você testemunhar do Evangelho. Sabe que como que é? Você vai falando o que Deus fez na sua vida. Você vai falando o que Deus realizou na sua vida, as transformações que você teve. Você era de um jeito, agora você é de outro. A gente vê vários exemplos disso na Bíblia, através do próprio Davi, através de muitas pessoas. De João, lembra de João? João, quando começou a pregar, quando João começou a andar com Jesus, melhor dizendo, eles tinham ido numa cidade pregar. E eles não receberam Jesus ali. Jesus viajava, né? Ele tinha que ficar na casa de alguém. Ninguém deu hospedaria para Jesus. Aí João chegou em Jesus e falou: Jesus, eu tenho uma ideia. Vamos orar igual Elias orou? Vamos falar para cair fogo do céu e matar todo mundo que negou hospedaria para a gente. Jesus, não, calma. Aí quando você vai ver, conforme João vai andando com Jesus, nas cartas de João, você vai ver um João completamente diferente. Você vai ver um João falando de perdão. Você vai ver um João falando: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um jeito ainda. Se você pecar, tem perdão. Amém. E o Evangelho é assim, ele não te despersonaliza, mas ele tira o que tem de sujo em você. Sabe? O Felipe, eu vou usar o exemplo da ministração do Felipe, por exemplo. Ele falou do jeito dele. Mas ele falou do jeito dele e testemunhou de Jesus do mesmo jeito. Amém. Ele não precisou mudar, ser quem ele não. Ele não precisou incorporar o pastor Orlando para evangelizar, para falar do amor de Deus. E da mesma forma, a gente também não precisa. É bem simples. E também, Paulo vai falar um negócio, ele vai falar... Vocês lembram do versículo que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Lembram? Lembra? Vamos para lá então. Deixa eu só refrescar minha memória, está em Romanos capítulo 7. Eu vou usar esse aqui depois. Romanos capítulo 7, nos últimos versículos, ele vai falar do estado do homem sem conhecer a Deus. E depois ele vai falar do homem quando conhece a Deus. Cadê? Romanos capítulo 7. No versículo 18 diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Capítulo 7, versículo 18 também. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro com essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, eu sou a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho. Mas aqui não está o que eu estava querendo que fosse. Ele vai falar: agora que eu tenho acesso, eu estou parafraseando os versículos, já que eu não achei. Ele vai falar: agora que eu tenho acesso a esse perdão, eu vou pecar para depois pedir perdão?
aí depois eu peco de novo, depois eu peço perdão. Eu vou pecar com essa ciência? Não, tudo bem, não tem problema, eu vou pecar, depois eu peço perdão. Não, de maneira nenhuma. Aí é disso que ele fala, quando ele fala onde abundou o pecado, superabundou a morte, misericórdia, onde abundou o pecado, superabundou a graça, não a morte. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele vai falar então 5:20? Yes. Ele vai falar, mas então eu precisa que... Mais no 21, né? Se Ah. você quiser ler os dois. Romanos 5:20. Thank you. A lei que foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que... Aqui, capítulo 6. Que diremos então? Romanos 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Mais ou menos, mas enfim, nós não vamos continuar pecando, nós não vamos continuar no pecado, na ação do pecado, mas para ser testemunhas do Evangelho, que é voltando ao ponto antes que eu me perca, para ser testemunhas do Evangelho, você não precisa, eu não passei pelas mesmas coisas que a Amanda passou, então eu não vou saber falar. As coisas que Deus transformou em mim não foi assim, não foi assado, foi coisa que as outras pessoas podem achar que foi pouco. Comigo eu só tinha, eu vou usar o seu exemplo, João. Comigo eu tinha só, não vou usar tanto o seu exemplo. Comigo eu sofria bullying na escola, e agora Deus me curou disso. Mas eu não vou ficar espalhando isso para todo mundo, porque é coisa tão pequena, todo mundo passou por isso. Não, essa cura é real. Amém. Essa cura vem de Deus. Glória Isso é a Deus. algo que Deus fez com você. Que Glória te a transformou. O Evangelho é isso. O Evangelho é Deus enviou Jesus para que ele morresse por você, por essa uma pessoa. E a gente vai ver um exemplo muito bom disso em Atos no capítulo 8, se eu não me falho a memória de novo, que está falhando bastante. Mas quando vocês conhecem a história, está acontecendo essas pregações, aconteceu um negócio de Pentecostes, Pedro pregou, 2.000 pessoas se converteram, aí Pedro vai e é preso. E enquanto essas coisas estão acontecendo, aconteceu a festa de Pentecostes, como a gente leu, né? Foi na festa de Pentecostes que aconteceu tudo isso. Então, um viajante estava voltando para onde ele morava. Ele morava na Etiópia. E Deus vai e tira. Deixa eu só ver o nome dele para eu não falar que foi outra pessoa. Deus vai e tira... Tiago? Filipe. Deus vai e tira Filipe do meio desse avivamento em Jerusalém e manda para o meio de uma estrada para falar com uma pessoa. Ele está lendo Isaías 53, falando sobre o Messias, que pelas suas pisaduras nós fomos curados, mas ele não entende. Ele pergunta pro Filipe:
ele fala... Felipe pergunta para ele, ele pergunta, você está entendendo o que você está lendo? O que você está lendo? Ele fala, eu estou lendo o livro do profeta Isaías, mas... Aí ele pergunta, você entende o que você está lendo? Ele, não, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Nessas oportunidades pequenas, não são pequenas, nós encontramos essa oportunidade quase diariamente. Você está... O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso. Coloca Deus no meio. Coloca Deus no meio de alguma forma. Coloca Deus no meio. O que você pretende estudar no futuro? Eu quero fazer isso. Sério? Eu também quero fazer isso. Deus colocou no meu coração para fazer isso, e vai me levar para isso. Você enxertou Deus ali no meio da conversa, e mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa com quem você está conversando vai te perguntar sobre a sua fé. Isso é uma oportunidade de falar do Evangelho. Amém. Aleluia. Filipe vai e explica, né? Está falando do Messias que veio, que morreu há pouco tempo, ressuscitou. E você percebe que esse viajante estava com tanta sede de Deus que ao ouvir o Evangelho, ele falou, nossa, então o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para entrar nesse meio? O que eu preciso fazer? Ele falou, olha, você precisa confessar a Jesus e ser batizado. Ele falou, ali tem uma poça de água, me batiza lá. Tem uma poça de água no meio da rua, me batiza lá. Aí ele vai e é batizado no meio da lama. Aleluia. Um coração apaixonado por Deus, Amém. ele quer Deus. Amém. Esquece tudo que está perto, tudo que influencia, tudo que pode ridicularizar a pessoa. E quer Deus. O cara não era uma pessoa qualquer. Ele era um eunuco. Ele servia o rei, ele servia a casa real da Etiópia. Ele era uma pessoa muito importante. E ele não queria nem saber. Ele não queria procurar um rio, ele não queria ir em uma das Ramandós para ser batizado. Como é que fala Ramandós? Piscinas Romãs. You know what I'm talking about. Ele não queria ir numa nada dessas coisas. Ele falou, olha, tem uma poça de água ali e dá para ser batizado ali. E foi. Deus às vezes coloca pessoas, Deus às vezes não, todas as pessoas que estão no nosso caminho foi colocada por Deus. Amém. Amém. E a gente desmerece, take it for granted, essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Quantas pessoas que a gente conhece que não conhecem o Evangelho? Quantas pessoas que a gente conhece, eu acho que isso é pior ainda, que nem sabem que a gente é evangélico, que nós seguimos a Jesus, que nós somos testemunhas de Cristo. Eu fui trabalhar essas semanas atrás em Brighton e, como vocês sabem, está acontecendo o Ramadã ainda. E por algum motivo, tá. E por algum motivo, eles toda hora ficavam perguntando se eu estava jejuando não, porque eu estava comendo, né? Aí falaram, não, você está jejuando, não, você está jejuando, calma, você está jejuando. Falei, não, eu não sou muçulmano, eu sou cristão, eu não estou jejuando. Então, os muçulmanos, às vezes eles levam mais por ser religião, eles levam mais a sério às vezes do que a gente. Eles demonstram mais o amor ou a dedicação deles ao Deus deles do que a gente. Como a Bíblia diz, os filhos das trevas às vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. E isso não pode acontecer.
A gente precisa demonstrar o amor de Deus. Como diz em Filipe, a gente tem que demonstrar no livro de Filipe, não o Filipe. A gente tem que demonstrar o amor de Deus. Ele também diz. A gente tem que demonstrar o amor de Deus através dos nossos atos e através das nossas palavras. Através do nosso serviço, como o Filipe ministrou, e através da nossa dedicação a Deus, como disse a Amanda. E através de atos como de perdão, como ministrou hoje. Através dessas coisas, nós nos tornamos testemunhas do Evangelho. Amém. Através dessas pequenas coisas. E como é no dia a dia, não é necessariamente com o microfone na mão. Não é necessariamente cantando uma música no Ministério de Louvor. Não é necessariamente nada. É necessariamente sendo você. É necessariamente tendo o Espírito Santo de Deus morando dentro de você. Que é a nossa realidade. Que é a nossa realidade. Deixa eu voltar para Atos. Mas receberão poder. Mas receberão poder. Amém. O poder, como vocês já devem ter ouvido falar milhões de vezes, é uma capacitação uma capacitação para você fazer alguma coisa. Quando Samuel ungiu Davi, ele ungiu Davi para que ele se tornasse rei. A unção é para você fazer alguma coisa, o poder é para você fazer alguma coisa. E nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus para testemunharmos do Evangelho. Glória a A Deus. capacitação que nós recebemos de Deus é para pregar o Evangelho. Aleluia. Tanto através da palavra, todo sábado, e em todas as aulas que nós já tivemos aqui, quanto na nossa vida pessoal com Deus. Quando a gente está no nosso canto com Deus, como nós já falamos aqui, quando você está no seu canto com Deus, adorando a Deus, só você, como diz Jesus, você fecha a porta do seu quarto e adora a Deus lá, você está se enchendo de Deus. Você está se reabastecendo de Deus. Você está se alimentando de Deus. E você só vai conseguir falar de Deus para alguém se você estiver cheio de Deus, em primeiro lugar. Você só vai conseguir falar de algo que você sabe. Você só vai conseguir passar para alguém algo que você tenha. Então, vamos nos encher de Deus mais. Como disse o Felipe, vamos orar mais. Vamos jejuar mais. Vamos ler a Bíblia mais. Vamos investir mais tempo com Deus, como disse a Amanda também. Nós amamos Deus de verdade? É de verdade isso? É sério? A gente leva Deus a sério? Ou será que se tornou só um culto de sábado e acabou? Ou não tem mais célula. Se tornou só um culto de sábado e acabou? Vamos trazer Deus para o nosso dia a dia. Vamos levar Deus. Vamos ter a consciência de que Deus está conosco no nosso dia a dia, na nossa escola, ou no college, ou na universidade, ou no trabalho, onde for. Deus está com a gente, esperando que nós sejamos essas testemunhas que Ele nos deu poder para que sejamos. Amém. Amém. Deus falou, vai, mas é como se a gente decorasse as coisas e não fizesse, sabe? Eu estava ouvindo uma ministração esses dias, o pastor estava usando um exemplo de que é como se a sua mãe falasse para você ir arrumar o seu quarto e você ficasse na sala assistindo televisão. E falou, não, ela me falou para eu ir arrumar o meu quarto. Não, eu sei, ela me falou para eu ir arrumar o meu quarto, mas você não vai e você não arruma o seu quarto. Jeová. Mas você não vai e você não arruma o seu quarto. Você decorou Agora a aquilo. Amanda quer arrumar o quarto. Você decorou aquilo. A Bíblia fala, vai, ide por todo mundo e pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Você decorou isso. Mas cadê os discípulos que não foi feito? Cadê as pregações que não foram faladas? Fica só no... Ai não. Você sabe. Como diz o pastor, você sabe que sabe que sabe
que sabe, mas não faz. Isso nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Até que todo mundo conheça, até que Jesus volte, aí a gente vai fazer outras coisas, vai ser outros trabalhos para fazer. Mas vamos nos empenhar mais nisso? Vamos. Eu estava reparando, a gente tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós estamos em 12. Imagina se cada um de nós discipulasse uma pessoa esse ano. Imagina, se ano que vem nós estivéssemos em 24 pessoas com a mesma sede de Deus que a gente tem. Amém, Senhor. Imagina se a gente tivesse 24 pessoas na mesma disposição, na mesma unção, com o mesmo propósito, com a mesma fome. Amém, Senhor. Amém. Uma pessoa só, gente. Não é difícil. Não é difícil. Você conhece mais de uma pessoa que não conhece a Deus? Não é possível. Uma pessoa. Uma pessoa. Fala o evangelho para uma pessoa. Uma pessoa aceitando Jesus, eu acho que já é mais do que eu já fiz ano passado. Uma pessoa. Porque olha, a gente conhece a Deus, a gente experimentou de Deus, a gente foi transformado por Deus, e a gente vai ser egoísta o suficiente para não partilhar isso com os nossos amigos? Agora eu vou usar você como exemplo. Ajuda ela assistindo o seriado e falou, nossa, você tem que assistir isso. Eu fui ver, vai que é bom. Foi. A maioria, loads of them. Was it Breaking Bad? Yeah, probably Breaking Bad. Ela falou, vai assistir que é bom. Ok, onde eu não? Fui ver. E era bom. E foi bom. Chama mesmo para assistir. Chama para vir no culto. Eu assisti Breaking Bad ainda. Chama para vir no culto, chama para conhecer a Deus, chama para apresentar a Deus. Faz que a pessoa fica. A palavra de Deus se une com o Espírito de Deus e é gerado vida na pessoa. Amém. Amém. Yes. Ainda bem que o verão tá aqui. É verdade, sou muito fã. Olha, você, peraí, deixa eu muito queimar, né? Vira de cabeça pra baixo que pega fogo. Isso. Não pega isso. 10-0 pro isqueiro. Olha, você só não vou me queimar. Você. Meu Deus, Gillian. Tira do negócio. Gillian, pizza. Vou pegar rápido. Meu Deus. Pisa, rapaz. Meu Deus, Gillian. Mas olha, a demonstração deu mais certo do que eu imaginava. Desceu o fogo do Nossa, céu. apagou tão rápido. Tá rápido, quase que queimou. Não tá inglês. Canta a música do Fernandinho. Desce o fogo do céu. Olha, fogo pega muito rápido. Pois, né? Então. Quando. Aqui tinha dois, não sei se foi tão rápido, não sei se vocês viram. Tinha dois papéis de guardanapo, de papel toalha. E um passou o fogo pro outro. Sim. Que quase que eu acertei o negócio a tempo. Quase foi pra barba. Quando nós estamos ignited com o amor de Deus, cheios do amor de Deus, isso transborda, Amém. isso passa. Verdade. Amém, Senhor. E da mesma forma que aqui pegou fogo rápido de um para o outro, da mesma forma,
passa para os nossos amigos. Amém. Amém. Glória a Deus. O nosso, não é motivation que eu quero falar, a nossa paixão é visível, se torna visível. Glória a Deus. E quem estiver vendo, mais provável quem estiver vendo de perto, os seus amigos mais próximos, que é quem eu acredito que a gente mais quer que vai para o céu com a gente, junto com a gente, Amém, eles Senhor. precisam perceber isso. E se eles não percebem isso, é porque o fogo não está aceso. Então vamos acender esse fogo Amém. Amém. para passar adiante. Amém. Como tochas, como igniters. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu ia falar para vocês sentarem aqui na frente, mas já passou tudo. Podem sentar agora aqui na frente. A gente vai orar.